Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática desta semana, dessa quinta-feira. E hoje nós vamos estudar um conteúdo novo, isso mesmo. Então é um conteúdo aí a partir do capítulo 1 da unidade 7, que vai falar sobre frações. Então na nossa aula de hoje nós vamos conhecer frações, tá certo? Esse conteúdo que nós vamos ver na aula de hoje está entre as páginas 105 a 108. E aí eu convido vocês a olharem para essa imagem aqui da abertura do capítulo. E olha só o que ele diz no Conversa Vai. Observe os círculos dessa imagem. Tem 3 círculos aí, não é? Eles estão divididos em partes iguais? E aí? Esses círculos, essas 3 partes são iguais? Sim, são iguais. E esse círculo aqui que foi dividido em 5 partes? Cada parte está igual? Sim, também. E o outro círculo amarelo? Também estão divididos em partes iguais. E lá no Conversa Vem, que está na página 106, ele traz um questionamento, olha só. Como podemos representar cada parte dos círculos utilizando frações? Gente, frações foram criadas, tá? São números que são menores que o inteiro. Então, por exemplo, essa agenda aqui da tia Ju, ela representa uma agenda inteira. Se eu pego uma parte dessa agenda, uma folha dela, vai ser uma parte do total que eu tenho. Então, eu digo aí que fração é uma parte de um inteiro. Eu tenho uma agenda inteira, cheia de folhas, eu escolho uma parte dessa. Então, o número fracionário são números menores que um inteiro, tá certo? Então, para início de conversa sobre frações, vocês precisam lembrar disso. Frações são números menores que 1, menor que 1, tá bom? Aí, olha só, gente, vamos observar agora na página 106, onde ele traz aí 3 exemplos de números que são menores que 1 inteiro. E vocês vão entender por quê, tá? E ele traz aí outro detalhe na página 107, que nós devemos ter um cuidado muito grande. Com o quê? Nós precisamos lembrar de dividir as partes de um inteiro em tamanhos iguais. Por exemplo, se eu desenho aqui um quadrado que tem 4 lados iguais e divido ele assim, divido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Mas vocês observam que essas partes não estão iguais, ó. Essas duas estão menores, essas aqui já estão maiores. Então, para ser frações, eu preciso dividir em partes exatamente iguais. Vai ter algumas atividades aí, vão ter algumas atividades que inclusive vai pedir para vocês utilizarem a régua. Para quê? Para que realmente as partezinhas fiquem iguais para poder ser fração. Então vamos dar uma olhada nesses 3 exemplos que o livro trouxe para a gente. Olha só, turminha, ele traz 3 exemplos aí, olha só. Comi apenas 1/3. Preste atenção na leitura. Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a leitura de frações. Mas eu leio o numerador como número normal e o denominador até se for 10 em número ordinal. Então, 1/3 da barra de chocolate. Então, aqui eu tenho uma barra de chocolate. Eu vou dividi-la em 3 partes iguais. Então, eu tenho 1, 2, 3. Ela comeu 1/3, ou seja, ela comeu tudo isso aqui. Tá bom? Aqui embaixo ele diz assim, preciso comprar meio metro de tecido. Então, daqui para aqui corresponde a 1 metro. Meio é a metade. Então, eu divido por 2. Então, ela precisa comprar esse pedaço aqui, que é a metade de 1 metro. E no outro exemplo, ele diz assim, nesta receita, preciso usar 3/4 de um copo de leite. Ou seja, estão vendo aqui esse copo de leite? Eu vou dividi-lo em 4 partes, 2, 4. 1, 2, 3, 4. E vou usar 3 partes dessa. Eu vou até escolher outra cor aqui para vocês observarem. Olha só, eu vou usar 1, 2, 3. Eu preciso usar 3 partes de 4 que existem. Então, turminha, agora eu convido vocês a responderem a atividade da página 107 e 108. São 5 questões, então tentem fazer sozinhos. Lembrando que, a partir da segunda questão, vocês vão precisar utilizar o material de apoio. Então, vocês vão lá no final do livro, na página 17, e vão recortar apenas
apenas essa tirinha aqui em cima. Não é para recortar esses outros. Olha só, esse material aqui a gente vai utilizar somente na página 122 e 123. Então, deixa isso aqui como tá e só recorta essa parte de cima para tirar a tirinha que vocês vão precisar utilizar para responder essa atividade. Não mexe nessa parte daqui que a gente não vai utilizar, tá bom? Então, vocês vão pausar essa videoaula agora, tentem ler e fazer sozinhos. Em seguida, vocês dão play e vão acompanhando a minha explicação a cada uma dessas questões, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, gente, essa primeira questão ela tá bem simples, não é? Olha só o que ele diz. Indique em cada uma das figuras a quantidade total de quadrados e a quantidade de quadrados pintados. Depois construa a fração. Olha só, quantidade de quadrados pintados. Quantos quadradinhos estão pintados? 3, não é? Então eu coloco 3. E qual a quantidade total de quadrinhos? Ou seja, os pintados e os não pintados. Tudo junto. São quantos? E aí? São 7. Como é que vai ficar essa fração, gente? 3 e o 7 aqui embaixo, que eu leio 3 sétimos. Tá bom? Já na letra B, quantos quadradinhos estão pintados? Eu tenho 5 pintados e não é os que não estão pintados, é o total. Pintados e não pintados, é o total de quadrinhos. Eu tenho aí 10 quadrinhos. Então, a fração vai ficar 5 em cima e o 10 embaixo, que eu vou ler 5 décimos, tá bom? Já na segunda questão, vocês depois de recortarem essa tirinha aqui, vocês vão dobrá-la ao meio e determinar a fração que representa cada uma das partes. Vocês estão lembrados lá no exemplo do metro, que a tia mostrou aí no livro, no comecinho? Então, se eu dobro essa fita aqui ao meio, eu vou ter 1/2 e 1/2. Então, a fração que representa a parte, uma dessas partes aqui, é 1/2. Por quê? Porque é uma de duas que eu tenho no total. Então, a fração nesse caso vai ser 1/2. E se eu pegar essa tirinha, depois de dobrar uma vez, dobrar ao meio novamente, olha só, e vou abrir para ver quantas partes ficaram. Ficaram 4 partezinhas, 1, 2, 3, 4. Uma partezinha dessa aí eu represento como 1 e no total eu tenho 4, então vai ficar 1/4, ok? Já na terceira questão, vocês vão observar essa tira aqui novamente para completar as afirmações a seguir. Uma tira é o mesmo que quantas partes de 1/2? Ó, eu dividi aqui ao meio. São quantas partes? 1, 2, então são 2 partes. E na letra B, uma tiara é o mesmo que 4 partes de... Ó, dividir em 4. Uma partezinha dessa não vai ser uma de 4 que existe no total, não é assim? Então é 1/4, ok? Utilizando essa mesma fita, vocês vão desamassá-la assim, ó, e vão responder agora a quarta questão. Ele diz o seguinte: no passado, muitos povos usavam a corda para medir. Você fará algo parecido. Sua corda será a tira que você recortou da página 17 do material de apoio. Com ela, meça os comprimentos a seguir, registre-os. Gente, o da tia aqui está diferente porque o meu livro tem uma página reduzida. Mas se vocês forem observar, essa tirinha aqui, no livro de vocês, essa da letra A, vai ser igual a uma tira completa. Então, aí vai ser uma tira. Na letra B, essa tira rosa vai corresponder uma tira dessa mais a metade de outra. Então, uma tira e meia. E na letra C vai corresponder 3/4 de uma tira, ou seja, eu tenho uma tira, 3 partezinhas dessa. Eu vou tirar uma, ficaram 3. Então, essa da letra C corresponde a 3/4 de uma tira, 3 partezinhas de uma tira que tem 4 no total, ok? Já na quinta questão, ele diz que para fazer essas atividades você precisará de uma régua. Então, pegue aí uma régua para responder. Faça a divisão dessa figura em 4 partes iguais. Então, vocês vão medir aí. Como a tia falou, meu livro é diferente, então eu não vou tomar como base o meu. Olha o de vocês. Veja quanto mede e dividam por 4. E aí, vocês vão dividir exatamente em 4 partes iguais. Vai ficar mais ou menos assim, tá? 4 partes iguais. Lembre que para ser fração, as partes precisam ser iguais, tá certo? Aí ele pergunta: se cada parte
parte corresponde a 1/4, porque é uma do total do 4, tá bom? Da figura, que fração corresponde a 2 partes? Então, 2 partes, se eu pintar assim, ó, vejam bem, eu tenho aqui 2 partes, na quarta questão, né? Figura, divido em 4. Se eu pegar 2 delas, que fração vai representar essa parte? 2/4, 2 partes, e a parte de baixo da fração não é o número total? Então, aí na letra A vai ser 2/4, tá bom? Já na letra B, ele diz assim, ó, faça a divisão dessa figura em 8 partes iguais. Como é que vocês vão fazer? Também utilizando a régua. Veja quanto mede essa tira, divida por 8 e faz a divisão. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Em 8 partes iguais, tá certo? E aí vocês vão responder. Cada uma dessas partes, e vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Figura estava assim, dividir em 8 partes, 8 partezinhas, e vai responder. Cada uma das partes em que a figura foi dividida corresponde a 1/8, uma parte de 8 que existe no total, tá certo? Da figura. Que fração pode ser usada para representar 3 das 8 partes? Então, se eu pegar essa e essa, 3 partezinhas, como é que eu faço a fração? 3/8, 3 partezinhas que eu peguei de 8 que existiam no total. Tá certo? Conseguiram entender direitinho? E aí a gente finaliza essa atividade, tá bom, gente? Até a nossa próxima aula. Fica como tarefinha aí para vocês fazerem a fichinha de atividades referente às frações, tá bom? Que é a fichinha da página 12, da página 63 e 64, onde vocês vão observar as frações, os desenhos e criar frações, tá bom? Na nossa próxima aula nós faremos a correção. Um grande beijo, meus amores, e até semana que vem.